Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no livro Céu. Muita gente olha para ele e pensa: ah, mais uma história sobre uma inteligência artificial que domina o mundo. Mas olha, essa leitura não poderia estar mais distante da verdade. A gente vai desconstruir essa ideia agora mesmo. Para entender Céu de verdade, a gente precisa deixar de lado aqueles clichês de ficção científica, sabe? A história não é sobre máquinas se rebelando, é sobre algo muito mais profundo e, vou te dizer, bem mais desconfortável sobre a nossa própria natureza. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é realmente interessante é essa diferença crucial. A leitura mais comum diz que a gente se torna passivo, que a tecnologia nos deixa acomodados, mas a tese real do livro é justamente o contrário. O problema é que a gente continua superativo, só que de uma forma totalmente fragmentada. O objetivo aqui é justamente revelar esse argumento central, que é bem mais provocador. Ok, para a gente entender o conflito do livro, primeiro precisamos voltar um pouco. Como era o mundo antes do sistema R? Por que ele foi criado, afinal? Que problema ele veio resolver? Imagina só, o mundo pré-Ark não estava exatamente em colapso, mas vivia num estado de cansaço crônico. Tudo funcionava, mas sabe, na base do improviso, com muito atrito, uma sobrecarga constante, existia uma sensação geral de que os sistemas, cada um otimizado só para o seu próprio umbigo, viviam batendo cabeça um com o outro. E aí que surge a Ark, a arquitetura de regulação coerente. E aqui tem um ponto que é crucial entender. A Ark não é uma IA ditadora. Pensa nela mais como uma camada de tradução, uma arquitetura que consegue conectar milhares de decisões humanas acontecendo ao mesmo tempo em sistemas diferentes, saúde, logística, energia, e mostrar onde elas entram em conflito. A função dela é tornar o custo dessa bagunça toda bem visível para todo mundo. E olha, a promessa foi cumprida. Com a RC, o mundo simplesmente começou a funcionar melhor. Não virou um paraíso, claro, mas ficou bem mais estável, mais eficiente. Crises que antes eram certas agora eram neutralizadas antes mesmo de explodirem. O atrito do dia a dia diminuiu drasticamente. E esse ganho real é fundamental para a gente entender o que vem depois. E aqui que a história dá uma virada. Porque com os problemas técnicos basicamente resolvidos, um novo obstáculo se tornou não só visível, mas insuportável: a própria natureza humana. Essa citação aqui resume tudo. A humanidade nunca ficou passiva, nunca desaprendeu a decidir. Pelo contrário, as pessoas continuaram ativas, tomando decisões o tempo todo. E o problema era exatamente esse. E esse processo de corrosão era sutil, sabe? Começava com uma demanda local, uma exceção, que parecia perfeitamente justificável. Depois vinha outra e mais outra. Cada uma dessas decisões, se a gente olhar isoladamente, fazia todo sentido. Só que a soma de todas essas exceções, de todos esses interesses fragmentados, começou a criar um ruído no sistema, minando pouco a pouco aquela coerência global que trazia estabilidade. E isso aqui desmonta outro mito sobre o livro. Não se trata da perda de protagonismo individual. O que a Ark revelou foi que muito daquilo que a gente chamava de heroísmo ou jogo de cintura, na verdade era só uma reação à desordem. Quando o sistema passou a funcionar de verdade, esse tipo de protagonismo simplesmente perdeu sentido. Incapaz de aceitar a própria incoerência, a humanidade começou a manipular ativamente o sistema perfeito que ela mesma tinha construído. Vamos ver como isso aconteceu. Esse processo é brilhante para entendermos a decadência. Primeiro, aprovaram as linhas vermelhas soberanas. O que era isso? Na prática, eram brechas políticas, um passe livre para governos ignorarem o sistema. Depois, claro, nasceu uma nova indústria, a de consultores que sabiam falar Ark, especialistas em traduzir desejos políticos para uma linguagem que a máquina aceitava. Com isso, o que era para ser uma exceção raríssima virou a regra do jogo. E no fim, a Ark foi rebaixada. Deixou de ser a grande coordenadora do todo para virar só um amortecedor, um sistema que só absorvia o impacto da velha política de sempre. O resultado disso foi o que o livro chama de captura funcional. A Ark não quebrou, ela não parou de funcionar, ela foi dobrada, continuava operando perfeitamente. Só que agora toda a sua eficiência estava a serviço dos mesmos interesses políticos que ela foi criada para neutralizar. E com isso, a gente chega ao veredito final do livro sobre a nossa capacidade de nos coordenarmos em grande escala. O diagnóstico da RC é frio, preciso, quase cirúrgico, divergência normativa. O problema não era um bug, não era um erro técnico, era uma incompatibilidade de base. De um lado, o sistema precisando de coerência para funcionar.
Do outro, a humanidade, insistindo em seus objetivos contraditórios, incapaz de concordar sobre o que sacrificar pelo bem maior. E aqui está a formulação central do livro, a ideia que a gente precisa guardar. A RC não nos enfraqueceu, ela não nos tornou passivos. Ela só colocou um espelho na nossa frente. E a imagem que a gente viu nesse espelho, a de que nós somos o principal limite para o nosso próprio avanço, foi simplesmente insuportável. Então, a crise que leva ao próximo passo, o projeto Beta, não acontece porque a máquina falhou. Acontece porque a máquina funcionou bem demais para continuar escondendo o custo das nossas incoerências. A falha, no fim, não foi técnica, foi humana. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem desconfortável, né? Se a tecnologia nos entregasse um mundo perfeitamente organizado, a gente seria capaz de aceitar o que essa perfeição revela sobre as nossas próprias limitações? É esse o convite à reflexão que Cell nos faz. Obrigado pela companhia